Olá, Bianca, tudo bem com você? Hoje, quarta-feira, dia 10 do mês de novembro, nós vamos dar continuidade na nossa apostila de ciências na página 167, certo? Na aula passada, a prof pediu para você recortar os moldes das penas disponíveis no anexo 3, certo? Uma das penas pintar friccionando, de forma bem forte com o giz de cera frente e verso da pena, e a outra deixar em branco. Daí mergulhar, colocar no recipiente com água as duas penas e aguardar um tempinho para ver o que acontece. Nós fizemos isso aqui em sala de aula e nós comprovamos o seguinte, que o papel que foi pintado com o giz de cera, ele ficou impermeável, enquanto o outro papel ficou molhado e ele afundou. Por que o papel que foi pintado ele ficou impermeável? Porque a cera protegeu, formou uma camada de proteção no papel, impermeabilizando o papel. Isso é o que acontece com as penas das aves. Você sabia disso? No número 2, pergunta assim, como esse experimento se relaciona ao fato das aves aquáticas não se molharem? O que acontece? A cera que impede que a água molhe o papel, ela funciona como a substância oleosa que as aves produzem na região da cauda. Então, elas passam ao bico. Nessa região onde o corpo produz a substância, e com a ponta do bico, elas espalham essa substância oleosa sobre as penas, tornando as penas impermeáveis, então elas não se molham. Agora nós vamos estudar sobre o bico e a alimentação das aves. Os bicos variam muito de acordo com cada espécie. O formato e o tamanho são apropriados para os diferentes hábitos alimentares. Observe alguns exemplos. Nós temos o pardal, ele mede cerca de 13 a 18 centímetros de comprimento. O sanhaço cinzento mede cerca de 16 a 19 centímetros de comprimento. O pica-pau de topete vermelho mede cerca de 33 a 38 centímetros de comprimento. O beija-flor de garganta verde mede cerca de 8 a 11 centímetros de comprimento. O bem-te-vi, cerca de 25 centímetros. Corujinha do mato, de 20 a 30 centímetros de comprimento. O urubu, de cabeça preta, mede de 56 a 76 centímetros de comprimento. E o martim pescador, cerca de 42 centímetros. Vejam só, o bico de cada espécie de ave se diferencia das outras espécies, Nós temos bicos mais pontiagudos, bicos mais longos, bicos mais curtos, o da coruja que é levemente achatado, o do pica-pau que é bem comprido, o do beija-flor é bem longo, do martim pescador, além dele ser longo, dele ser comprido, ele é mais largo. Então isso tudo é para facilitar os hábitos alimentares desses passarinhos, dessas aves. Na página 169, de acordo com o seu tipo de alimentação, as aves podem ser classificadas em herbívoras, carnívoras e onívoras. Os grupos dos herbívoros e dos carnívoros têm subdivisões. Por exemplo, o grupo dos herbívoros pode ser subdividido em granívoros, frugívoros e nectarívoros. Vamos lá. Granívoro come grãos e sementes. Quem que é a ave que come grãos e sementes? O pardal. Quem que é herbívoro e também é frugívora? Come frutos. É o sanhaço cinzento. Nectarívoras, come néctar. É o beija-flor de garganta verde. Insetívora, come animais invertebrados, como insetos, aranhas e centopeias. Pica-pau de topete vermelho. Necrófagas, come animais mortos, urubu de cabeça preta. Piscívoras, come peixes, martim pescador. E onívoras, come animais invertebrados ou invertebrados, ou vertebrados, também come sementes e frutos.
é o bem-te-vi, que faz esse tipo de alimentação. Então, os animais insetívoros são aqueles que se alimentam principalmente ou exclusivamente de insetos, além de outros pequenos invertebrados. Na página 170, nós temos algumas atividades. Um grupo de estudantes montou um comedouro para atrair e observar as aves que vivem próximo da escola. Nele colocaram alpiste, mamão e banana. Consulte o quadro da página anterior e aponte as aves que provavelmente irão até esse comedouro. Então lá vai ter o que para comer? Alpiste, mamão e banana. Quem que come sementes, mamão e banana? O pardal, ele é granívoro, certo? E o sanhaço cinzento, porque ele é frutívoro. E o bem-te-vi, porque ele é onívoro. Muito bem. Agora nós vamos observar imagem A e B. Escreva como as características do bico são apropriadas para o hábito alimentar de cada ave. O bico da garça. O bico da garça, ele é longo em forma de lança, permite que a garça capture os peixes. E o bico do beija-flor é longo e fino, permite que ele alcance o néctar das flores.